Últimas informações do Flamengo. Ainda sofreu bastante, mas foi uma vitória assim, indiscutível do Fluminense, um 2-0 indiscutível do Fluminense. Jogou melhor. A derrota já foi merecida por essa mudança bizarra de datas que deveria ter sido vetada pela CBF, né? Mas no jogo, em campo, o Fluminense foi melhor, mereceu vencer. Eram contextos diferentes. Eu acho que o Flamengo chega consideravelmente melhor, embora a vitória contra o Vasco tenha colocado o Fluminense em uma rota de ânimo diferente da que vinha, porque quando empata com o Boa Vista jogando mal, toma 1-0 do Vasco, aquilo tinha tudo para degringolar. Mas o time mostrou uma força que a gente não vê em todos os momentos, principalmente nesse começo de temporada, de reação, né? Reagiu bem. Vai ser um jogo legal de ver. Sempre né? Fla-Flu, qualquer Fla-Flu, por si só é legal. Quando a gente vê os personagens que estão no telão, é um privilégio poder ver um jogo. E há um clichê sobre clássicos, segundo o qual as diferenças tendem a diminuir naqueles 90 minutos específicos da rivalidade. Não precisa ser nenhum gênio para afirmar que o momento do Flamengo, nesse começo de temporada, é bem melhor que o do Fluminense. Mas insisto, é um Fla-Flu. Que tem esse histórico, inclusive, como tantos outros clássicos, do time que está pior, muitas vezes, conseguir naquele dia específico anular essa diferença. Viu, André? Vai um elogio ao Mano, que vinha muito criticado pela torcida do Fluminense nesse início de temporada. Eu acho que ele foi o grande vencedor do clássico de quarta-feira contra o Vasco. Embora o Ares tenha jogado muito também, falar do Ares é chover no molhado, mas o Mano botou um time super para frente, né, nesse dia, um time leve, com força física no meio-campo, né? Tinha o Hércules, tinha o Martinelli, pôs o Riquelme na ponta direita, o Ares no meio, o Canóbio na esquerda, o Cano centralizado, centroavante e tal. Então o Fluminense tomou um susto, tomou aquele gol do Vasco 1 minuto, mas depois foi aos pouquinhos se achando, ainda que não tenha feito uma partida brilhante, poderia ter ganho até com mais sobra o jogo de quarta-feira contra o Vasco, porque foi melhor, teve mais chance, errou assim, um passe final, umas decisões ali num contra-ataque e tal. E o Mano foi muito bem nas substituições também, deixando o nível do Fluminense não cair, enquanto o Vasco teve uma atuação muito apática e as mexidas do Vasco também não surtiram efeito e tal. E o Fluminense, eu achei que para o Mano foi um clássico importante, sabe? Além da vitória e ainda manter o Fluminense com chance, mas acho que o Mano deu uma boa resposta, ele que vinha muito criticado. Eu acho que os clássicos que já aconteceram entre times cariocas ficaram muito ruins para o Vasco, até quando ele não jogou. Porque o Botafogo, no primeiro jogo da temporada, cara, dominou o Vasco. Depois o Vasco perde do Fluminense, que vinha mal. E a vitória do Flamengo sobre o Botafogo escancarou como o Vasco tá mal. Porque se o Botafogo, que não foi páreo para o Flamengo, conseguiu vencer o Fluminense sem tanta dificuldade, o Fluminense vai lá, vence o Vasco... o Vasco que estava invicto. O Flamengo ganhou do Botafogo, que ganhou do Fluminense, que ganhou do Vasco. Isso. É isso. Eu acho que tá ruim pro Vasco, na verdade, cara. Os clássicos do Rio de Janeiro têm escancarado uma fragilidade já esperada no time vascaíno. Mas o assunto é Fla-Flu, colocando as escalações lado a lado. Os nomes também dão essa sensação óbvia da superioridade do Flamengo nesse momento. Eu acho que são times de patamares diferentes. Não sei se vocês concordam. O De La Cruz está fora do jogo, né? De La Cruz está fora do jogo. De La Cruz está fora, viu, gente? É uma superioridade meio nítida. O Flamengo está num momento diferente, tem outros jogadores de patamares diferentes, mas você tem Arias, tem Cano, tem Thiago Silva, o Hércules foi um ótimo reforço, seria para qualquer clube brasileiro, menino. Então, assim, tem muitos elementos no Fluminense Fábio, que podem ser... começou maravilhosamente bem a temporada. Goleiro ótimo. Mais uma vez. Então, assim, ainda que haja uma diferença entre os times, o Fluminense tem argumentos para dizer que pode ganhar o jogo, e pode. É o que eu acho que faz diferença, e fez no jogo contra o Botafogo, e acho que pode fazer amanhã a favor do Felipe Luiz, é o banco, né? O Flamengo conseguiu recuperar, só falta o Pedro agora. E aí, por exemplo, no jogo de domingo lá em Belém, você ia vendo as substituições que o Felipe Luiz fazia, que o Leiria fazia, você fala, pô, tem alguma coisa... foi abrindo. Foi abrindo. Aí você tinha, pô... E o Cebolinha nem entrou em campo no jogo contra o Botafogo, né? Entrou Arrascaeta, entrou Luiz Araújo, Danilo, Alan. Aí o Botafogo botando a meninada para jogar. Pode acontecer de amanhã também o Flamengo lançar a mão, de repente começar com o Luiz Araújo, ter uma Arrascaeta no banco, ou começar com a Arrascaeta, tem o Luiz Araújo para entrar, isso já, Cebolinha para entrar, se o Alan vai começar no banco, pode ser que o Alan entre, o Danilo no banco. Então, estou curioso para ver o momento em que o Felipe Luiz vai tirar o Gerson da direita, vai colocar ele como segundo volante, como ele tem jogado na seleção, e vai jogar com pontas. Talvez não seja amanhã pelo Cebolinha. Mas você acha que o Felipe vai fazer isso? Em algum momento, como experiência, eu acho que vai.
Eu acho que está bem desenhado na cabeça dele, bem consolidada a forma de jogar. Variação tática, dependendo do Exatamente. adversário também, se tiver alguma fragilidade pelos lados do adversário, para usar 2 pontas mesmo, Desde de o muita início, intensidade. Eu acho que ele pode fazer isso se jogar o Danilo, né? Se jogar o Danilo como Lateral. Exato, né? Se precisar do Danilo como lateral, ele pode fazer isso, deixando ali, para não perder a sua agressividade pelo lado. Né? Mas fechar o Wesley, não travar o Wesley, Exatamente. né, você não pode tirar dele isso. Hoje o GE traz a informação também que o pai e empresário que cuida da carreira do Gerson está cobrando uma valorização no Flamengo. Entendendo que o filho dele tem um dos menores salários do pelotão de elite e dizendo que quando ele veio houve conversas de que, de acordo com o desempenho, ele seria valorizado. Agora há uma nova gestão e ele decidiu, num podcast dele mesmo, tornar pública essa insatisfação. O podcast. Tornar pública essa insatisfação. Eu não tenho dúvida de que o Gerson é do pelotão da elite, é dos principais jogadores, dos mais sólidos que o Flamengo tem. Sobre essa questão de valorização... O Gerson hoje é o melhor jogador do Flamengo. Ou, os melhores se quiser, do pode chamar assim. É o principal jogador do Flamengo. Em 24, para mim, foi o melhor do Flamengo. E virou a temporada jogando fino, né? Os jogos que ele fez esse ano. Capitão do... Foi. E tá cobrando uma valorização que, segundo ele, foi acertada ali no papo e até agora não O problema veio. é se ele falou como pai ou como empresário, né? Se falou como pai, tem uma repercussão. Se ele falou como empresário, ele tem que sentar à mesa e cobrar isso dentro de uma sala, Pai de cast é muito bom. E tá falando isso porque fala-se por aí que o Gerson teria também uma proposta da Rússia, o que, sinceramente, para um jogador... O Flamengo negou, tá? Flamengo nega. Negou que tenha chegado qualquer tipo de proposta pelo Gerson, né? E eu espero que um jogador da seleção brasileira não repita o que fez Luiz Henrique de jogar no Zenit, que eu acho que é um retrocesso técnico para um jogador dessa qualidade.